Olá, minha turma linda, como vocês estão? Desejo e espero que estejam todos bem. E aí, meus amores, estão prontos e preparados para mais uma semana de estudos e bastante aprendizagem? Na nossa aula de ciências desta semana, nós vamos falar e vamos conhecer um assunto novo. A partir de agora, nós vamos fazer uma viagem pelo corpo humano. Viagem essa que nós já viemos fazendo, né, conhecendo os sistemas reprodutores masculinos, femininos, né, falando de todas as etapas que ocorrem durante o ciclo menstrual, ovulação, né, o trabalho de parto e nascimento. Então, após conhecer todas essas etapas, nós vamos começar também a falar sobre os sistemas que compõem o corpo humano e que são responsáveis, né, por o indivíduo como um todo. O primeiro sistema que nós vamos conhecer vai ser o sistema digestório. Mas antes de nós falarmos do sistema digestório propriamente dito, nós vamos dar uma passadinha e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a importância da alimentação para a nossa saúde e, consequentemente, para a manutenção de todos esses sistemas. Então, venham comigo para a gente conhecer mais um pouquinho sobre a importância desse assunto. Meus amores, nós sabemos que atualmente nós temos uma alimentação muito diferente daquela que os nossos ancestrais tiveram. Então, cerca de 200, 100 anos aqui atrás, era completamente diferente do que nós temos hoje, a alimentação. Isso é fácil perceber quando você conversa, por exemplo, com seus avós, com seus tios, né, pessoas que têm um pouco mais de idade. Você vai perceber que, por exemplo, antigamente, os alimentos eram todos preparados manualmente, como por exemplo, o café era pisado no pilão, né, triturado, o milho era moído no moinho, né, o arroz era colhido da roça e era pilado, né, as pessoas tinham o hábito de criar seus próprios animais, né, para poder consumir. E hoje nós sabemos que esses alimentos eles vêm passando por processos de industrialização. Ou seja, hoje a gente vai no supermercado e já pega o alimento pronto para utilizar. Então, essa mudança de hábitos alimentares, né, elas vêm trazendo para nós uma facilidade, né, é muito mais prático e fácil, mas ao mesmo tempo, né, muitos estudos vêm sendo feitos no sentido de entender, será que essa nova forma, esses alimentos que são industrializados, eles podem trazer algum prejuízo para a nossa saúde, né? Então, por exemplo, alimentos como enlatados, né, alimentos embutidos, nós sabemos que tem uma grande quantidade de conservantes, né? O que é conservante? São substâncias químicas que são adicionadas nesses alimentos para que elas durem por mais tempo e não venham a vencer rapidamente, né? Então, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Mas, inicialmente, a gente vai conhecer as propriedades dos alimentos, como eles são compostos, né? E qual a função dessas substâncias no nosso organismo. Como vocês podem ver aqui no slide, a primeira frase que eu trago para vocês é: a manutenção da vida depende das substâncias que os seres vivos obtêm a partir dos alimentos. Não só a importância da alimentação para a manutenção dos seres vivos, quem alimenta a gente acaba morrendo, logicamente, mas também a qualidade desses alimentos é imprescindível. Né? Nós sabemos que várias doenças, né, podem ser desencadeadas se a gente não ingere uma alimentação adequada, né? E se essa alimentação não é suficiente para manter a nossa saúde. E por que nós precisamos tanto desses alimentos? Porque, como nós vimos lá no início dos nossos estudos, o nosso corpo, assim como outros seres vivos, são formados por células. E essas células, para funcionarem, para poder estarem ali na ativa, nos mantendo vivos, elas precisam de substâncias, elas precisam de alimento. E a gente vai ter dois grupos importantes de substâncias que precisam ser ingeridas. Nós temos o que nós chamamos de moléculas orgânicas, que são aquelas moléculas que são obtidas a partir de outros seres vivos, certo? Então, nós temos as vitaminas, os carboidratos, os lipídios, proteínas, né? Essas substâncias a gente vai ingerir, vai adquirir quando nós nos alimentamos de carnes de animais, né, de ovos ou até mesmo de plantas, legumes, verduras, certo? São orgânicas. E nós precisamos também, certo, das moléculas inorgânicas. O que seriam isso?
aquelas moléculas onde a gente não tem, ela não é obtida de um ser vivo, ela está presente na natureza, por exemplo, a água e os sais minerais. Então, esses elementos químicos, essas substâncias, é que a gente precisa ingerir durante a nossa alimentação para que a gente consiga ter um bem-estar, ter saúde e conseguir manter as nossas células ativas, ok? Então, quais são essas substâncias, quais são esses elementos químicos que são imprescindíveis e que a gente vai começar a conhecer a partir dessa aula? A primeira delas é a água, né? Como nós já viemos aprendendo desde o início dos nossos estudos, na nossa vida acadêmica, nós sabemos que a água ela é imprescindível para a manutenção da vida, como a gente vai conhecer. Nós temos também um grupo extremamente importante que é dos sais minerais, certo? Os sais minerais, eles são muito importantes, mas a gente vai precisar deles em poucas quantidades, certo? Não necessariamente em grandes quantidades. Nós temos os lipídios, que a gente vai, temos aqui os representantes, os óleos e as gorduras, né? Seja de origem vegetal ou animal, são chamados de lipídios. Nós temos também os carboidratos, né? A nossa alimentação, a maior parte dela é composta por carboidratos e a gente vai conhecer, certo? A batata, o arroz, o pão, certo? O trigo, são fontes riquíssimas de carboidratos. E outra porção importante são as proteínas, né? Principalmente quando a gente ingere carnes, né? Peixes, de modo geral, queijos, a gente está ingerindo uma boa quantidade de proteínas. E por último, a gente vai falar das vitaminas, que vão estar presentes nas frutas e verduras principalmente. Todos esses alimentos, né, e essas substâncias, elas são importantíssimas para a nossa manutenção da nossa saúde e da nossa vida. Vamos começar aqui a falar sobre a água, certo? A água ela é imprescindível para a manutenção da nossa saúde e, consequentemente, para que as funções do nosso organismo elas aconteçam. Principalmente porque a maior parte da composição do nosso corpo é de água. Então, cerca de 80% da nossa massa corporal é de água, certo? Então, significa dizer que se a gente tivesse aqui uma pessoa de 100 quilos, vamos supor, 80 quilos seria somente de água. Os outros 20 quilos é que corresponderiam a outras substâncias. Então, para vocês verem a importância da ingestão de água, né, no nosso dia a dia, principalmente para nós que vivemos num ambiente seco, né, nesse clima mais quente, né, que acaba exigindo uma demanda maior. Então, os outros percentuais seriam cerca de 10% de proteínas, como vocês podem ver aqui no gráfico. 5% corresponderia aos lipídios, que são as gorduras. Os carboidratos, 2%. O ácido nucleico, que é a questão do DNA, como a gente vai ver, 2%. E o restante corresponderia a 1%. Ou seja, a gente praticamente é composto por água. E o que é que tem de tão importante nessa moléculazinha de água, certo? Aqui do lado vocês têm uma representação química, certo? O que é isso? É uma representação da molécula de água. Como é que é formada a água? Qual é o seu componente? De que é que ela é feita, certo? Então, a água, ela é feita por moléculas, né, por átomos de hidrogênio e oxigênio. Exatamente. Esses dois átomos, essas duas substâncias, normalmente a gente vai encontrar na natureza na forma gasosa. Mas quando eles dois se ligam quimicamente, formam a moléculazinha de água. Então, ela é chamada como H2O. Então, quando vocês verem algum dia em algum lugar, H2O é a molécula de água. Por que H2O? Nós temos aqui, ó, dois hidrogênios, tá? Aqui um hidrogênio, aqui outro, ligados a uma molécula de oxigênio, certo? Então, H2 e um O de oxigênio. Ela é a substância mais abundante dentro e fora dos seres vivos. Então, como eu disse a vocês, 80% do nosso corpo é de água e nós sabemos que 3/4 da superfície do planeta Terra é coberto por água. Então, ela é uma substância que representa, né, a existência da vida. Sem água não teríamos vida aqui no planeta.
Surgimento e manutenção da vida. Exatamente. Quantas e quantas expedições não já foram feitas até Marte, né, até os planetas, buscando água. E por que se busca água? Porque se tiver água, é um forte indício de que ali tem chance de pode ter vida ou que já possa ter existido. Porque sem água não conseguiríamos sobreviver. É chamado de solvente universal. O que seria esse solvente universal? Como a gente já viu nas nossas aulas também, né, sobre as substâncias, a gente viu que a água ela vai dissolver praticamente todas as substâncias, com exceção, logicamente, do óleo, né, das gorduras, que a gente viu que ela não tem uma ligação química compatível. Mas ela é chamada de solvente universal porque as substâncias a que ela é adicionada acabam se dissolvendo em contato com a molécula de água. Isso é extremamente importante, principalmente na digestão dos nossos alimentos. As taxas elas vão variar. Então, por exemplo, um indivíduo ele vai ter grande quantidade de atividade metabólica, né? Por exemplo, ele vai ter uma demanda maior de consumo de água. Então, se uma pessoa pratica atividade física, corrida, né, natação, academia, qualquer atividade física, ela precisa de uma demanda maior de água. Por quê? Porque o seu corpo está em uma intensa atividade física e precisa dessa água. Ou até mesmo nossos órgãos. Então, onde vai ter maior quantidade de água, por exemplo? Nos nossos rins, no nosso pulmão ou no nosso cérebro? Logicamente que no nosso cérebro tem maior quantidade de água. Por quê? Porque o nosso cérebro é o órgão que tem maior atividade metabólica. Como assim? Ele está trabalhando ali, ó, a todo vapor, ele não para nunca. E quanto maior a atividade do órgão, mais água ele precisa na sua constituição. A idade ela vai ser um fator determinante, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, quanto mais velho o indivíduo vai ficando, menor quantidade de água no seu corpo a gente vai encontrar. E a quantidade ela varia também dependendo da espécie do ser vivo. Então, se nós compararmos, por exemplo, uma água viva com um ser humano, a água viva, consequentemente, tem muito mais água. Ou se nós compararmos, por exemplo, a batata doce com a melancia, consequentemente, tem mais água. Então, varia muito de espécie, de organismo para organismo, a quantidade de água presente no seu corpo. Então, qual a importância da água dentro do nosso organismo? O que é que ela vai trazer de tão fundamental? Então, nós temos aqui o primeiro itemzinho, como a gente está vendo aqui no slide. Ela vai umidificar os tecidos, principalmente das mucosas do nosso corpo. Então, boca, nariz, olhos, e essa umidade ela é imprescindível para que a gente consiga, por exemplo, respirar melhor, falar, né? Para que os olhos não fiquem ressecados, isso é extremamente importante. Protege os órgãos e os tecidos do corpo. Então, à medida que tem água na nossa composição química, ela é uma proteção natural, certo? Vocês lembram lá do bebê quando ele está dentro do saco amniótico, na nossa aula lá sobre gestação? Então, ali no saco amniótico tem água, grande quantidade de água. Por quê? Porque ela protege o bebê, evita choques mecânicos, então ela também é uma proteção. Ajuda a prevenir prisão de ventre. Então, aquelas pessoas que às vezes têm dificuldades, né, a fazer cocô. Gente, você precisa consumir mais água para que suas fezes fiquem mais, vamos dizer assim, mais moles, né? Que elas saiam com mais facilidade, que você não fique com aquela sensação de que está cheio, que está incomodando, certo? Então, é importante consumir uma boa quantidade de água, até por essa questão também. Ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para deixá-los acessíveis ao corpo. Então, quando a gente ingere os alimentos, o nosso corpo ele precisa da água presente para que ela faça a digestão dos alimentos que vão estar ali na sua composição. Nós vamos ter também a regulação da temperatura corporal. Então, não só durante o banho, né? Quando a gente toma aquele banho, que a água chega, né, refresca o nosso corpo. Mas também dentro do nosso corpo, a água ela ajuda a que a temperatura do nosso corpo ela consiga se estabilizar, ficar uma temperatura agradável. Então, quanto menos água, mais aquecido o nosso corpo ficaria. Lubrifica as articulações. Então, aqui nessa parte, principalmente nos ombros, nos joelhos, né?
nos ossos aqui próximo ao fêmur, na coxa, no pescoço, onde tiver as articulações, ela vai ter que ter esse movimento. E a água faz essa lubrificação. E nós percebemos isso, a diferença, quando você vê pessoas mais idosas, né, que vão perdendo água naturalmente e as articulações começam a ficar um pouco mais enrijecidas, certo? Então isso também é um problema. Reduz a sobrecarga nos rins e no fígado através da eliminação dos resíduos. Então, meus amores, aquelas pessoas que vocês já devem ter ouvido falar em pedras nos rins, né? As pedras nos rins, ou os cálculos renais, como são chamados, uma grande parcela do problema está relacionado também com a pouca ingestão de água. Porque os nossos rins têm a função de filtrar as impurezas presentes no sangue e, consequentemente, eliminar as impurezas na forma do xixi. Então, na urina, né, ela vai ter grande quantidade de água para poder dissolver esses sais, né, que estão presentes, as substâncias que não são mais necessárias, e eliminar. Então, se você consome pouca água, os rins vão ter dificuldade de conseguir eliminar e vão acabar formando essas pedras. Também pode ser um grande problema. Ela transporta os nutrientes e o oxigênio para as células, certo? Então, as nossas células, né, os nossos nutrientes, eles vão chegar nos tecidos do corpo através do sangue. E o nosso sangue vai precisar, né, na sua composição, vai ter água também, para conseguir fluir mais livremente e assim chegar até lá. Então, de modo geral, como vocês veem, a água ela vai ter funções muito diversas e fundamentais para a manutenção do nosso bem-estar, da nossa saúde. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós vamos ter aqui o percentual de água no corpo, ele vai diminuindo com o passar da idade. Então, por que uma pessoa, quando vai ficando idosa, naturalmente ela começa a ficar enrugada, né? Começa a criar bastante rugas, diminui de tamanho. Você vê uma pessoa quando é jovem, ela tem 1,70 m, quando ela vai ficando velha, vai baixando, né? A pessoa vai ficando encolhidinha. Por quê? Porque naturalmente ela vai perdendo água, ela vai tendo menos armazenamento e absorção de água no seu corpo. E isso é em decorrência também da idade. Então, como a gente pode ver aqui, a comparação, um bebezinho recém-nascido, ainda pequeno, 80% do seu corpo está cheio de água. Então, você pode ver que o bebê, ele é bem flexível, né? A criança, ela vamos dizer assim, a estrutura do seu corpo ela é bem flexível. Uma pessoa adulta, normal, né, 70%, e quando vai chegando já para os 60, 70 e poucos anos, já começa a perder, ficando em média 50% só de água no seu corpo. Então, isso é o que muitas vezes causa muitos problemas relacionados à idade, como a velhice, né, essas rugas, a pele mais ressecada, as articulações vão ficando um pouco mais difíceis, então, devido à perda de água. Em alguns casos, nós sabemos que normalmente, o correto seria que a gente pudesse ingerir uma boa quantidade de água diariamente, né, na nossa alimentação, uma coisa que se tornasse rotina. Mas nós sabemos que no dia a dia a gente acaba nem se tocando, nem ligando e vai passando e só vai tomar água quando realmente está com muita sede, que não é a atitude mais adequada, né? Então, alguns sintomas podem ser percebidos quando uma pessoa está passando por desidratação. Então, o nosso corpo começa a mandar avisos, certo? O primeiro deles é causar a sensação de sede, né? Então, você começa a ficar com a boca seca, né? A garganta começa a ficar mais ressecada e você, com sede, eu preciso tomar uma água. Então, o nosso corpo alertando que a quantidade de água que está ali não é suficiente, que você precisa de mais. Em um caso um pouquinho mais avançado, você pode sentir cansaço. Exatamente. Cansaço em que sentido? Você começa a ficar com aquela fadiga, certo? Parece que você não fez nada, mas está cansado, ali está esmorecido, está sem ânimo. Isso pode ser também falta de água no seu corpo, certo? Pálido, né? Fica uma pessoa pálida quando ela está com a pouca água no corpo, desidratada. As mucosas vão ficar secas, principalmente os olhos e a boca ficam ressecados e, consequentemente, o ressecamento da pele, certo? Então, meninas e meninos, se vocês querem ter uma pele sempre bonita, falando sério, viu? Não precisa de muita base, não precisa de muita maquiagem não, certo, meninas? É água,
certo? O segredo é ingerir água nas quantidades corretas, porque a água, ela mantém a elasticidade da pele, ela mantém a pele lisinha. O cabelo, certo? O cabelo fica bem hidratado também, melhora, certo? As unhas, então tudo fica bem melhor quando você ingere água corretamente, porque ela evita ressecamento do corpo. Agora, em algumas situações, nós sabemos que as pessoas, por exemplo, numa situação de tragédias, né, que a pessoa se perdeu em algum lugar e não conseguiu ingerir água, pode ter casos extremos em que a ingestão de água ela pode passar até por dias e a pessoa sem consumir. Então, nós podemos passar, por exemplo, até semanas sem consumir alimentos. Um ser humano pode sobreviver. Já teve até casos que viraram temas de filme e tudo mais. Mas sem água essa pessoa não consegue passar, certo? Não consegue. Por quê? O corpo vai começar a passar por um processo, né, que vai acabar levando essa pessoa à morte. Então, os primeiros sintomas quando a desidratação está muito grave é sentir moleza no corpo, você não tem ânimo, não tem coragem para nada. A pessoa pode vir a desmaiar, certo? Muita tontura e até mesmo confusão mental. Você começa a confundir as coisas, não consegue mais falar coisa com coisa e aí já é um forte sinal que a desidratação está no nível grave, certo? Então, o correto é sempre ingerir bastante água, certo? Principalmente acordou de manhãzinha, toma um copo de água, certo? É maravilhoso, melhora muito, muito, muito do seu dia. Agora, meus amores, nós vamos falar sobre os sais minerais, certo? Professor, e o que seriam então esses sais minerais? Então, como vocês mesmos podem estar imaginando, são substâncias que na maioria das vezes elas estão na forma de sais, nas formas sólidas, certo? Mas que a gente vai ingerindo através dos alimentos e no nosso corpo eles vão estar na forma dissociada, ou seja, numa forma que o corpo consegue absorver. E como o próprio nome já diz, certo? Os sais minerais, eles podem ser encontrados, certo? Na natureza, na sua forma, como a gente pode dizer, não solúvel, certo? Como, por exemplo, a gente vai encontrar ele fazendo parte da estrutura do nosso corpo, como os ossos, né? Nos ovos das galinhas a gente vai ter grande quantidade de sais minerais, ou até mesmo solúvel na água. Isso mesmo. Quando a gente ingere água, não está ingerindo somente a molécula de água, como eu falei para vocês. A gente também vai estar ingerindo os sais minerais. Então, por isso que a água é tão importante, porque além de trazer as moléculas de água, né, propriamente dita, tem também os sais minerais que são importantes. Aqui, essas letrinhas que vocês estão vendo representa o símbolo químico de alguns sais minerais, que vocês vão conhecer bem melhor quando vocês estiverem no 9º ano, 1º ano, quando começar a estudar uma disciplina chamada Química. Então, nós vamos ver lá na tabela periódica, né, os elementos químicos que existem na natureza e os seus nomes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, nessas bolinhas, tem essas letrinhas. Se, selênio, sabe? O K, o potássio, o Zn é o zinco, certo? O Mg, o magnésio, o Ca, o cálcio e por aí vai. Então, cada elemento químico a gente vai ter um símbolozinho. Os sais minerais, eles vão participar de várias atividades celulares. Uma delas a gente até estudou, lá quando nós vimos a membrana plasmática, né? Vocês lembram que a membrana plasmática, ela é permeável, ela tem permeabilidade. Então, isso se deve também aos sais minerais, certo? Eles vão auxiliar a célula a permitir ou não a passagem de certas substâncias. Também eles têm esse auxílio. Contração muscular, né? Lembra que eu falei para vocês que durante a bomba de cálcio, né, que está presente nos músculos e no coração, o cálcio é importante para fazer com que essa bomba, né, faça a contração muscular. Então, para contrair os músculos precisa de cálcio. Formação dos ossos, né, vai ter sais minerais, vai ter fósforo, vai ter o cálcio, certo? Equilíbrio osmótico, o que é isso? Para a gente conseguir manter o equilíbrio do nosso corpo, certo? Da quantidade de água, de sangue. Então, para ter o equilíbrio corporal dos nutrientes, dos líquidos que estão no corpo, dentro e fora das células, a gente precisa também dos sais minerais. E manutenção do pH. O que é esse pH?
O pH, ele diz sobre a acidez de uma substância, certo? Então, tem substâncias que elas podem ser bem mais ácidas, como a gente vai ver o suco gástrico, que é um suco que é produzido pelo estômago. Então, ele tem um pH ácido, certo? E aí a gente vai ter essa questão de pH, para ver se a substância é ácida ou não. Então, sais minerais também vão ajudar nesse processo. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer alguns desses sais minerais que eu falei para vocês, a função deles e em que alimentos são encontrados. Então, o primeiro deles é o cálcio, o símbolozinho químico é o Ca. Ele participa da formação dos ossos e dos dentes, certo? Então, desde a gravidez, por isso que é extremamente importante, os médicos sempre recomendam que as mamães façam ingestão de leite, queijos, derivados, de ovos, né, de verduras, de soja. Por quê? Porque durante a gravidez, a mamãe ela vai precisar desse cálcio para poder passar esse cálcio para o seu bebê, para que o bebê forme os seus ossinhos. Então, por isso que é importante. A gente vai ter também o cálcio, ele é importante na transmissão de impulsos nervosos. Então, os nossos neurônios, né, para poder se comunicar um com o outro, o simples fato de eu estar aqui, ó, piscar, mexer a mão, falar, isso demanda um comando vindo do cérebro. E para que isso aconteça, os neurônios do cérebro precisam se comunicar com os neurônios que estão nas minhas extremidades. Isso só acontece se tiver cálcio para ajudar esse neurônio a enviar os neurotransmissores, né, a substância química, para se comunicar um com o outro. Coagulação do sangue, exatamente. O nosso sangue, para coagular, ele precisa também da presença do cálcio. Contração do músculo, certo? E os batimentos cardíacos. Então, o cálcio, minha gente, é essencial, certo? Então, se você não gosta de queijo, toma um iogurte, certo? Toma o leite, come ovos, né? Come verduras, que ele vai ser muito rico em cálcio. A carência de cálcio, ele pode determinar algumas doenças, certo? As mais conhecidas é o raquitismo nas crianças e osteoporose, que vai causar principalmente nos adultos. Como a gente vai ver a partir de agora, certo? Então, só para vocês saberem mais ou menos aqui, ó, o que seria esse raquitismo, certo? Então, como eu disse a vocês, por que é tão importante as crianças, né, principalmente na fase de desenvolvimento, ingerirem o leite, né? Então, a gente tem essa dieta que é bastante rica em leite quando a gente está ainda na fase de criança. Porque o leite é extremamente rico em várias substâncias e principalmente em cálcio. E durante a nossa infância, os nossos ossos estão se formando, certo? E eles precisam do cálcio na sua composição. Aqui nós temos alguns exemplos de crianças que não tiveram esse suprimento adequado de cálcio. Seja porque a criança não teve uma alimentação adequada, certo? Rica em cálcio, ou pode ser também um outro problema, a vitamina D. Vou já explicar para vocês por quê. Então, no raquitismo, o que é que vai acontecer? Aqui nós temos um desenho, certo? Mostrando a curvatura normal dos ossos do fêmur e da bacia. Então, você vê que tem um alinhamento. Aqui na segunda imagem já temos um caso de raquitismo, ou seja, os ossos não conseguiram, certo, se formar adequadamente e ficaram tortuosos, ó, ficaram os ossos mole. Por quê? O cálcio, ele justamente tem essa função de dar essa rigidez aos ossos, para eles ficarem mais rígidos. Então, aqui nós temos um outro exemplo. Aqui, essas criancinhas que vocês estão vendo, infelizmente, por algum motivo, seja carência do cálcio ou devido à vitamina D, não conseguiram absorver cálcio suficiente para solidificar os ossos. E aí, olha o que acontece. A criança, ela acaba ficando, ó, com a curvatura aqui, ó, dos membros inferiores para dentro, né? Ó, com esse aspecto que vocês estão vendo. Infelizmente, certo, gente? Isso aí, ela infelizmente vai perdurar para toda a sua vida, porque faz parte da sua estrutura óssea. Então, é uma situação muito grave que precisa ser tratada o quanto antes. Então, o que realmente seria esse raquitismo? Por que os ossos ficam com aquele formato que eu falei para vocês? E por que a vitamina D é tão importante? Vocês vão ter o raquitismo como amolecimento e enfraquecimento dos ossos em crianças
geralmente devido à quantidade inadequada da vitamina D. Ou seja, meus amores, não basta somente a ingestão adequada de alimentos ricos em cálcio. O nosso corpo, para que ele consiga absorver o cálcio, precisa da vitamina D, porque essa vitamina auxilia o nosso corpo a absorver cálcio e fósforo, que é o que vão constituir o nosso osso. Vocês já perceberam, ou já ouviram falar, ou já devem ter observado, que quando crianças, os médicos sempre pedem para as mães dar um banho de sol na criança. Já ouviram falar isso? Pronto. Então, por que a gente precisa do banho de sol? Porque o sol, ele vai tocar na nossa pele, vai converter o colesterol, vai auxiliar para converter em vitamina D, e a vitamina D, por sua vez, vai conseguir fazer a absorção correta do cálcio. Então, tá vendo, gente? Até nisso a gente precisa da luz do sol. Então, agora nessa quarentena, certo? Não vão passar o dia todo trancado dentro do quarto ou na sala, sem nunca sair para tomar um solzinho, não. Acorda cedinho de manhã, faz uma caminhadinha, nem que seja aí no muro da casa de vocês, passa um protetorzinho solar, certo? Se tiver como fazer uma caminhada numa rua, né, que seja que você vai e volte rapidinho, só para tomar aquele banhozinho de sol, é perfeito, gente, porque a gente precisa, certo, desse banho de sol, da vitamina D, para que a gente tenha uma absorção adequada de cálcio. A falta extrema, né, no caso, é o que vai ser difícil de manter, e aí a criança acaba ficando com as perninhas tortuosas. E infelizmente ela vai ficar com esse problema. Por quê? Porque durante a fase de crescimento, nossos ossos estão se formando, e aí vai ter esse formato, essa curvatura, e ela não vai conseguir mais ser desfeita. Então, vitamina D e ingestão de cálcio, minha gente, por favor, viu? Tome aí bastante banho de sol nos horários adequados, claro, né? A partir de 7 da manhã até umas 9 horas é ótimo esse horário para tomar um banhozinho de sol, e ingestão de bastante cálcio. Meus amores, não só na fase de criança nós temos o risco de desenvolver alguma doença por falta de cálcio. Quando adultos, principalmente as mulheres, né, a partir dos seus 45, 50 anos de idade, elas vão começar a ter uma perca, certo? Naturalmente pode acontecer essa perca de cálcio nos ossos, que é o que a gente chama de osteoporose. Então, se vocês têm vovós, vovôs em casa, com certeza já devem ter ouvido, né, falar, tem osteoporose, toma medicação, suplementação de cálcio para osteoporose, né? Então, por que precisa? Então, o que acontece? Meus amores, os nossos ossos, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, ele vai passar por um processo de rejuvenescimento, ou seja, as nossas células, a cada um período, cada uma tem seu tempo, elas vão ser renovadas por células jovens. Lógico, com exceção dos nossos neurônios, certo? O cérebro ele não passa por esse processo. Então, uma vez o neurônio nasce com a gente, ele vai morrer conosco, ele não sofre renovação. Mas, por exemplo, o sangue, a pele, os ossos, eles passam por essa renovação. E nesse processo de renovação é que pode acontecer a osteoporose. Por quê? Aqui, como a gente vê nessa imagem, ó, nós temos um osso normal, ó. Então toda essa partezinha aqui que vocês estão vendo, porosazinha, é formada de cálcio. Então ele é duro, né? Um sal mineral resistente. E aí, como essas células aqui, ó, vão morrendo, os osteoblastos, os osteoclastos, né, o nome das célulazinhas, elas vão morrendo e aí começa a precisar serem substituídas por outras, né? E aí precisa de cálcio para formar esse tecido. Se a absorção de cálcio não está sendo suficiente, o que é que vai acontecer? Vai ficar falhas, vai ficar buraquinhos que não foram preenchidos. E isso é o que a gente chama de osteoporose. O osso fica muito poroso, com pouco cálcio, fica logicamente frágil, fica quebradiço, certo? Então, pessoas idosas que têm esse problema de osteoporose tem que ter muito cuidado com a questão das quedas, né? Se ela cair, ela tem muita facilidade de vir a fraturar um osso e a cicatrização é muito mais complicada, certo? Então, por conta também da falta de cálcio. O outro sal mineral extremamente importante é o sódio, certo? O símbolo químico dele é o Na. Ele vai estar presente em grande quantidade, principalmente no chamado líquido extracelular. O que é isso? É o líquido onde as nossas células elas estão mergulhadas, certo? A gente vai ter os tecidos, né? Um monte de células agrupadas formando os tecidos,
E fora das células, a gente vai ter um líquidozinho que vai banhar essas células. A gente chama de líquido extracelular. O sódio é muito importante para manter o equilíbrio hídrico, certo? Como assim? A quantidade de água presente no seu corpo, ela vai ter muita relação com o sódio. E até mesmo a nossa pressão arterial está diretamente relacionada também com a quantidade do sódio presente no nosso corpo, na nossa circulação, certo? Então ele tem muito isso. Ele age também no funcionamento da membrana celular e no impulso nervoso. Então, o sódio é extremamente importante. Nós ingerimos sódio sempre que ingerimos alimentos cozidos que vêm com sal na sua preparação, ou até mesmo a ingestão de carnes, ovos, né, peixes principalmente, tem também uma quantidadezinha de sódio. A gente vai ter um outro sal também, o potássio, que o símbolo é o K. Assim como o sódio, ele participa da contração muscular e da regulação da pressão sanguínea, certo? Então, esses dois sais, eles são muito, muito importantes, estão muito relacionados com a questão da hipertensão arterial, né? A famosa pressão alta, né? Como as pessoas falam. Então, uma quantidade, né, um consumo a longo prazo exagerado de alimentos muito ricos em sal, salgadinhos, né, esses lanches que tem muito sal, ele é muito, muito prejudicial para a nossa saúde, podendo causar um problema de desregulação da pressão arterial. O sal, né, principalmente o sódio e o potássio, a gente já viu falar sobre eles nas nossas aulas sobre membrana plasmática, que a gente falou de transporte ativo e transporte passivo. Vocês lembram que no transporte ativo nós falamos sobre a bomba de sódio e potássio. O que acontece? Qual a importância disso? As nossas células, para poderem funcionar corretamente, principalmente os neurônios no nosso cérebro, eles precisam de criar um pequeno circuitozinho elétrico, né, chamado de sinapse, né, esse circuitozinho elétrico para poder enviar informações, né, conduzir essas informações ao longo dos neurônios e fazer o nosso corpo funcionar corretamente. E para gerar esse pequeno impulsozinho elétrico, precisa, né, do sódio e do potássio, a famosa bomba de sódio e potássio, que vai fazer, né, tá sempre fazendo essas trocas de sódio e potássio para dentro e fora da célula, jogando sempre 3 sódios para fora da célula, 2 potássios para dentro da célula, criando uma diferença de cargas elétricas, gerando um impulso nervoso, certo? A sinapse. Nós temos também o magnésio. O magnésio a gente não fala tanto, mas ele é importante, certo? Ele faz parte da molécula de clorofila. Então, quando nas plantas o magnésio ele vai estar presente e ele é que é responsável por conseguir fazer a absorção dos fótons luminosos que vão fazer com que a clorofila consiga obter energia para a planta conseguir realizar a fotossíntese. Então, o magnésio é muito importante. E no nosso corpo, ele vai ser muito importante no funcionamento dos nervos, né, do nosso corpo, nos músculos, presente nos cereais, nos vegetais e nas frutas. O ferro, ele é aquele alimento essencial, certo? É um alimento assim que a gente não pode deixar de ingerir de forma alguma, mas que infelizmente muitos jovens, muitas crianças acabam não consumindo. O ferro, ele vai ser importantíssimo para a formação de uma substância chamada hemoglobina. E essa hemoglobina é a substância que vai estar presente nos glóbulos vermelhos, ou seja, nas hemácias, são as células do nosso sangue responsáveis por transportar oxigênio no nosso corpo. Então, olha a importância do ferro, certo? Se não tiver ferro suficiente nas nossas hemácias, formando hemoglobina para transportar oxigênio, a gente vai desenvolver uma doença chamada anemia ferropriva. E quem já não ouviu falar sobre anemia, né? Esse menino tá com anemia, vai ter que tomar um sulfato ferroso, vai ter que comer mais feijão, beterraba. Então, a gente precisa sim, certo, do ferro. A falta de ferro, ela pode desencadear série de sintomas que eu vou já falar para vocês. E por que eu digo que muita gente teme não comer?
Porque o ferro ele é encontrado no feijão, no espinafre, no fígado, nas carnes e também na beterraba. E aí você, eita professora, eu não gosto de nada disso, né? Tem gente que só come, por exemplo, o arroz, né? Não quer comer o feijão de jeito nenhum. Então, meus amores, se não desce de jeito nenhum, tenta substituir por outro alimento, como um pedacinho de fígado, né? Consome um pouquinho de beterraba, faz uma salada, um suco. Mas a gente não pode ficar sem ingerir de jeito nenhum, porque aí a gente pode desenvolver isso aqui, ó, certo? Tem uma série de probleminhas que vão surgir. E por que surgem esses probleminhas? Aqui nessa imagem do lado, ó, coloquei aqui para vocês, a gente tem aqui, ó, uma veia, uma artéria do nosso corpo, certo? Cheia de hemácias, cheia de células do sangue, ó. Cada bolinha redondinha dessa é uma célulazinha do sangue, certo? Então, nosso sangue, apesar de ser líquido, mas quando olhado ao microscópio, ele tem as célulazinhas nesse formato. Cada hemáciazinha dessa carrega a moléculazinha de oxigênio. E qual a importância disso? Esse oxigênio vai ser levado através da corrente sanguínea e ele vai lá para nossas células. E por que esse oxigênio tem que ir para as células? Porque lá dentro das células vai ter as mitocôndrias e as mitocôndrias precisam desse oxigênio para produzir energia, ATP, adenosina trifosfato. Então, se não tiver oxigênio, não vai ter energia no nosso corpo para nada, certo? De forma alguma. Então, se está chegando pouco oxigênio no nosso corpo, o que a gente vai sentir? Se não tem oxigênio, não tem energia. Então, não vai ter o quê? Disposição. Então, um dos sintomas da anemia vai ser justamente, ó, cansaço, né? Aquela pessoa que toda hora está cansado, não tem ânimo para nada. Fraqueza, né? Ai, fica cansado, fica fraco. Pele pálida, tem aquela pessoa que fica anêmica, sabe? Aquela pele pálida, parecendo um Gasparzinho. Os batimentos cardíacos vão ficar com ritmo irregular. Pode surgir falta de ar, dor no peito, tontura, fica tonto, né? A mão e os pés toda hora tá gelado. Vocês já devem ter visto alguém assim, com anemia, né? A mão e os pés gelados, assim, parece que a pessoa tá toda hora com a mão dentro de um bloco de gelo, assim, com um cubo de gelo. Dor de cabeça. Então, meus amores, vários sintomas podem surgir, certo? Por conta dessa falta de ferro. E que é uma doença fácil de tratar. Basta fazer o quê? Uma alimentação rica em ferro. Então, não dá para ficar sentindo esses sintomas, né, gente? Um outro alimento aqui é o zinco. Nossa, zinco? Nunca ouvi falar. Pois é, apesar da gente não ouvir falar, mas o zinco é um sal mineral e que ele é muito importante na fabricação de um hormônio chamado insulina. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a insulina, né? Pessoas que têm diabetes, que tomam insulina, lembra? Então, por que a insulina é importante? A insulina, ela é um hormônio que ela vai sinalizar, certo? Para que o açúcar, né, circulante no nosso sangue, vindo da nossa alimentação, entre para dentro das nossas células. Então, os açúcares, né, que a gente consome através da nossa alimentação, eles têm que ir para dentro das células, mas eles só vão para dentro das células se tiver quem sinalize, quem diga assim, olha, isso açúcar, entra aqui, ó, dentro dessa célula que ela está precisando. E quem faz isso? A insulina. E para fabricar a insulina, precisa do zinco. Enzimas digestivas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, as enzimas são substâncias que vão quebrar as moléculas presentes nos alimentos em substâncias menores para a gente conseguir ingerir. Atua no processo de cicatrização. Olha aí, quando você tem um ferimento, né, na pele, o zinco vai estar lá. E onde vai ter zinco? Carne, fígado, frutos do mar, né, cereais, tudo isso vai ser bastante rico em zinco, certo? Um outro aqui também importante é o iodo, certo? Ele faz parte dos hormônios da chamada glândula tireoide, certo? A sua falta, ele pode provocar uma doença chamada de hipotireoidismo ou bócio, né? Papeira, como alguma vez vocês já devem ter ouvido falar.
Então a gente vai já entender por que uma pessoa, quando está com falta de iodo, certo? Ela vai desencadear essa doença aqui, ó. Fica com esse o pescoço, essa glândula. A gente tem a glândula assim, ela tem um formatinho parecendo uma borboletinha aqui, ó, no pescoço. E quando o iodo está em falta no organismo, ela começa a inchar, ela está reclamando que alguma coisa está errada, certo? O iodo, ele é encontrado principalmente no sal de cozinha iodado, nos peixes e frutos do mar. Então, o que acontece? Quando a gente faz a ingestão, raramente a gente vai estar ingerindo todos os dias frutos do mar e peixes, porque acaba sendo caro. Então, antigamente, o sal de cozinha ele não vinha com o iodo. Mas, devido a esse problema de saúde, muitas pessoas começaram a ser acometidas e aí o governo, né, tomou a iniciativa de adicionar. Então, o sal de cozinha hoje, no supermercado, já vem com iodo na sua composição. Então, a partir de então, quando você faz o alimento, já vem com iodo. Isso é uma forma de prevenir que não vai causar esse bócio, né, esse hipertiroidismo e vai ficar com a garganta, né, toda inchada, certo? E aí, caso a pessoa tenha, né, chega ao ponto de ter esse problema, ela vai começar a tomar medicamentos, né, que vão ajudar a ir desinflamando e a desinchando essa estrutura, né, a glândula tireoide. Os outros aqui são o fósforo, certo? A gente vai ter a formação e manutenção de estruturas dos ossos e dos dentes, né? O fósforo vai estar presente. Faz parte da molécula do DNA. Lembra que se chama ácido desoxirribonucleico, né? Então tem fósforo na composição. A própria adenosina trifosfato tem também o fósforo na sua composição. Então, ele é uma molécula muito importante, inclusive para a manutenção, né, dessas estruturas, do nosso DNA, do ATP. O nitrogênio também vai estar presente, é importante, tanto para formar a molécula de energia, que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, do nosso DNA, das nossas proteínas. O flu, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele quando vai ao consultório dentário, né? E aí vocês passar um flu, fazer uma limpeza e colocar um flu. Então, por quê? O flu ele é extremamente importante para a produção, né, da estrutura do esmalte dentário, que é o que dá a proteção aos dentes, dá resistência. E a gente precisa também, por incrível que pareça, do cloro. Esse cloro, em alguns alimentos a gente vai ter também, porque ele vai ajudar na produção de um líquido chamado ácido clorídrico, que vai estar presente lá no nosso estômago. E onde encontrar esses sais? As carnes, de modo geral, aves, peixes, leite, derivados, ovos, cereais, castanhas, então castanha de caju, castanha do Pará, certo? Amendoim. Esses alimentos são bastante ricos nesses sais minerais. E o flu até mesmo no próprio alho de cozinha, né? A gente tem também bastante flu. Então, meus amores, de modo geral, o que é que a gente vem percebendo? O que é que eu quero dizer para vocês nessa nossa aula? Que a nossa saúde, ela em grande parte, ela está fundamentada em dois pontos principais. Na nossa alimentação adequada e numa boa prática de exercícios físicos, certo? Então, quando você tem uma alimentação bem equilibrada, que ela vai conseguir complementar e suprir todos esses alimentos, não precisa ter muito dinheiro, né? Dizer, eu vou ter que ter muito dinheiro para conseguir comprar tudo isso. Não. Uma alimentação rica em frutas, verduras, carnes, né? Que ela vai diversificando, que você come ovo, come peixe, come queijo, toma leite, né? Esses alimentos, eles conseguem suprir essa necessidade. E, logicamente, atribuído a tudo isso, uma ingestão de água, né? Fazer uma caminhada, isso é indispensável. E outro conselho que eu digo a vocês é que vocês jamais substituam uma refeição por um lanche qualquer. Por exemplo, muitos jovens têm o hábito de, às vezes, no seu dia a dia, tá na hora do almoço. Não quero almoçar, não tô com vontade de almoçar, vou comer um salgadinho. Aí compra uma coxinha, compra um lanche, né? Come uma torta, come um salgadinho. Não façam isso, pelo amor de Deus, gente.
Porque as alimentações principais, como café da manhã, o almoço, o jantar, elas são imprescindíveis para a manutenção da saúde, e principalmente vocês que estão em fase de crescimento, né, dessa mudança que está acontecendo no corpo e demanda de muita energia, de muitos nutrientes. Então, sempre manter. Teve vontade? Escolhe um horário do dia, né, um horário da tarde, um horário que não seja, que não vá confrontar com o horário do almoço, do jantar. Pode comer, pode, certo? Mas não em grandes quantidades, não a ponto de substituir as refeições. E sempre que possível, ingerir frutas, né? Frutas é muito importante também. Certo, meus amores? Então, vamos ficando por aqui. A gente vai dar continuidade, certo, a esse assunto. A primeira parte que a gente está vendo aqui foi a água e os sais minerais. E logo em seguida a gente vai falar sobre as proteínas, carboidratos, lipídios e, na sequência, vitaminas. Certo? Então, um bom dia, bons estudos para vocês. E dessa aula, dessa primeira parte, eu vou pedir a vocês para fazerem uma pesquisazinha, certo? Vocês vão pesquisar sobre hipertensão arterial. O que vocês vão pesquisar? O que é hipertensão arterial? Quais as causas? Quais os sintomas? Quais pessoas são mais atingidas? Se é homens, se é mulheres? Qual a faixa etária? Qual o tratamento? Então, vocês pesquisem o que vocês puderem encontrar de informações sobre hipertensão arterial, que vocês vão ver que ela está muito relacionada com o assunto que a gente viu sobre sais minerais, principalmente os sais de sódio, né, e de potássio, ok? Um grande beijo a vocês e uma boa pesquisa!